Agora, voltando aos pequenos empreendedores, na sua opinião, quais são os erros fiscais assim, que eles mais cometem? Há muitos. Vamos imaginar aqui o Simples Nacional. O pódio. Então, a galera dos pequenos estão no meio e no Simples Nacional, né? Então, vamos pensar aqui. O Simples Nacional é assim, a alíquota é progressiva. Então, você tem uma alíquota em janeiro e setembro é outra. Você vai acumulando o seu faturamento e a alíquota vai subindo. Então, você tem uma análise de preço em janeiro no seu produto, você está vendendo o mesmo produto em setembro pelo mesmo preço, só que você está pagando mais imposto. E essa alíquota, ela pode começar com 5,4, por exemplo, bater 12, 13, 14. Mas pera um pouco, se você tem uma diferença de alíquota de quase 10% e você compra uma franquia por aí com payback de 5% ao mês, você enterrou o lucro da franquia ao longo do ano. Meu Deus! Então, esse é um dos erros. Aí você começa a perceber que você perde força no caixa, você perde potencial de compra e é o imposto que está te engolindo. E aí, mais uma vez, você está sendo conduzido segundo os impostos, mas aí é para quebrar. Então, isso acontece muito no Simples Nacional porque a alíquota é progressiva. E tem um outro detalhe que acontece muito. O empresário, ele pegou um costume de falar assim pro contador, eu vou abrir uma empresa, mas faz assim, põe de tudo aí no KNAI para mim, porque se eu precisar fazer isso, tem. Se eu precisar fazer aquilo, tem, etc. Então, ele deixa aquele CNPJ dele inchado com tudo quanto é tipo de atividade. Aí, às vezes, ao longo do ano, ele emite uma venda daquela atividade que ele colocou em cima de uma alíquota alta, que ele poderia estar emitindo em cima de uma outra empresa que tivesse uma alíquota mais branda. R$500 por mês para ele administrar. Isso. E o empresário, ele comete esse erro por quê? Porque ele se distancia do profissional dele. Ele para de conversar com o profissional que ele tem ao lado dele, que é normal, porque ele não quer saber desse assunto, e ele toma providências para depois o contador registrar. A contabilidade, o empresário precisa saber que a contabilidade registra aquilo que já foi feito. O advogado tributarista vai planejar aquilo que vai ser feito. Então, não pode você querer colocar essa culpa em cima do contador, porque você passou para ele só depois que fez. Você decidiu comprar um imóvel, você decidiu comprar aquele terreno que você comprou por 200 mil, por 1,5 milhão, agora tem ganho de capital para pagar, mas você avisou o contador só agora depois que vendeu. Então, você não pode penalizar isso. E tem outra coisa, o contador que ganha fixo, o empresário, ele não pode querer que o empresário queira dele um planejamento tributário. Se você tem uma empresa, trabalha com vendas, seu vendedor que não ganha comissão vende bem? E por que é o que o contador que não participa no resultado dos tributos economizados vai fazer isso um bom trabalho? Não vai fazer. Então o empresário precisa ter consciência do que ele está fazendo. Não, eu estou contratando uma contabilidade que ela é obrigatória e necessária, que faz o registro daquilo que eu faço. Mas eu preciso ter algo que me organize também. Então isso não substitui, ele complementa. Você ter alguém que você possa conversar. E por outro lado, o profissional também precisa entender. Tem contadores que estão há 1 ano, 1 ano e meio, 2, sem falar com seus clientes diretamente, só manda as guias para ele pagar. Pô, não dá para ligar para esse cara, marcar um almoço, marcar uma janta? Para ir você almoçando com ele, você descobre que ele trocou de carro, que ele quer separar da esposa, que ele quer sair, que ele quer separar a sociedade do sócio, que ele está abrindo uma filial, que ele está montando outra atividade. Você só vai descobrir isso quando você se aproximar dele. Porque se você distancia, você para de fazer negócio e faz só trabalho. E a exponencialidade dos resultados, ela vem quando o profissional passa a fazer negócio, e não quando ele trabalha. Se o contador, se o advogado tributário ou o servidor público que quer ingressar nessa área, ele acha que ele vai trabalhar com a área tributária, então aí ele vai ser um cara bem inteligente que vai trabalhar pro corajoso.